alega esse tema, mas mais ainda que o tema é nós estarmos aqui entre irmãos numa conversa que certamente, assim como a nossa irmã Cristina colocou, será de alegria. Tá? A nossa primeira reflexão, ela inicia no pensamento de que o tempo, ele é o governador de todas as coisas. O tempo aciona a nós mesmos e aonde nós estivermos, em nome de Deus, como advogados, né? Fazendo com que as nossas lutas e os nossos desafios sejam maiores, ou seja, as nossas lutas não serão nunca maiores do que o nosso apreço em vencê-las. Essa deverá ser a meta de todos nós espíritas. Nós que professamos a religião espírita, certamente não estamos isentos de desafios. E é na certeza desse pensamento que nós vamos entender a nossa relação com o nosso cotidiano, com os desafios daquilo que nós precisamos vencer. E aí, quando pensamos no tema, que é o desafio da casa espírita na atualidade, nós podemos analisar o quanto isso é extenso, o quanto isso é extremamente grande do ponto de vista da recuperação de nós mesmos, todos nós que estamos matriculados nesse planeta, nessa terra, nessa casa chamada Terra. Todos nós que nos encontramos aqui, acreditando ou não no processo reencarnatório, sofreremos as benesses das melhorias desse desafio. Então será a casa espírita um lugar, será a casa espírita um ponto de encontro de almas afins, de espíritos afins, encarnados e desencarnados, que vão, em verdade consigo mesmos, junto do amor de Deus que é Pai, vencer aquilo que nós precisamos vencer. Essa tarefa, certamente, não é uma tarefa fácil, porque ela não é um on-off, liga e desliga. Ela é o acontecer do dia, é o acontecer de uma semana, ela é o acontecer de um mês, ela é o acontecer dos anos, enfim, é a nossa vida. Por isso, nós nos encontramos também matriculados na casa espírita. Antes de estarmos matriculados na casa espírita, nós escolhemos, por certo, pelo amor de Deus, nós escolhemos um pai, uma mãe, nós escolhemos uma família. Então, nenhum de nós que somos espíritas podemos dizer assim, eu estou nessa família, mas eu não gosto dessa família. Eu estou aqui nessa família porque foi um erro. O avião pousou em aeroporto errado e eu desci em lugar que não deveria. Em verdade, de fato, todos nós estamos no aeroporto certo. Pegamos o voo estritamente responsável com as cargas e as mazelas que todos nós construímos. Por isso, qualquer desavença é problema nosso. Não é mais problema de acharmos que, mas nessa encarnação eu acho, você não acha nada. Você já achou, já pediu, aliás, nós não pedimos. Nós imploramos para que um pai e uma mãe nos acolhesse. Porque fruto, certamente, de algumas desavenças lá de trás, aquelas em que nós tínhamos que escolher entre Barrabás e Jesus, nós optamos por Barrabás. Né? Uma grande maioria da vez, explicitamente optamos por Barrabás. E aí, quando nós optamos, isso acarretou uma série de outros problemas, que aí é peculiar a cada coração.
não tem como a gente, né, ainda que de vez em quando alguém se destine a desfilar algumas inconstâncias e algumas outras questões sobre quem quer que seja, isso não é primeiramente educado e nem de Deus. Isso não vem de um seio de amor. Isso é uma relação de muito orgulho ou de muita prepotência que confunde a relação com a doutrina espírita. Fato é que todos nós que nos encontramos aqui estamos matriculados para desafios, todos. Não existe ninguém melhor, um pouquinho, alguém muito ruim. Não. Todos nós estamos dentro de uma nave chamada Terra. E nessa nave, por certo, há um governador. E nesse governador, que é Jesus, é o modelo e guia. Talvez aí está uma verdade e uma dificuldade. Porque em sendo ele a razão de força motriz para tudo aquilo que nós desejamos vencer, há também aquilo que Paulo já nos diz, né? Aquilo que não quero, faço. E aquilo que quero, temos muita dificuldade. E isso não é só nós que estamos aqui, todas as pessoas no mundo. O que vai nos diferenciar enquanto espíritas é o esforço. Isso dito lá por Kardec, em várias ocasiões ele ressalta e sobressalta essa relação de vencer, e não vencer o outro por qualquer conjuntura ou situação, mas vencendo a nós mesmos. Isso será aquilo que nós abordamos rapidamente no início da nossa fala, quando dizíamos o tempo ser o advogado de nós mesmos. Então nós não temos que ter preocupação com o outro ou com os outros. A nossa preocupação deverá sempre ser focada em nós. Por isso, nós precisamos, aqui eu sei que tem um administrador de empresa, que eu respeito muito, mas deve ter outros, e aí a gente fala assim, nas empresas há vários conceitos, né, de relações, e nesses conceitos de relações nós podemos aplicar algumas coisas bem modernas que existem, não só na empresa, mas como relação para as nossas vidas, porque a Casa Espírita não é uma empresa, mas a gente vai usar um conceito que eu li de alguém que pesquisa alguma coisa na área e que nos diz assim: foco, força e fé. É o que o Espírita necessita nesse momento crucial da nossa existência. Foco, meta, né? A nossa meta é o foco. E a partir do momento em que a gente tem foco, nós precisamos de ter força. E a partir do momento que eu tenho foco, força, eu tenho fé. Esses três ingredientes, foco, força e fé, bem administrado em todos os lugares, darão frutos maravilhosos. E aí, saindo dessa ideia, bem longe dessa ideia de empresa, nós precisamos pensar nos desafios que nos cabem. Quais são os desafios que nos cabem? Nós podemos ser práticos e voltar, por exemplo, um exemplo grandioso, aliás, vários exemplos grandiosos, do nosso querido Chico Xavier. Chico, quando iniciava lá um de seus trabalhos, que foram tantos, né? Ele fez uma série de abordagens e trouxe elucidações evangélicas à sombra de um abacateiro. Isso certamente ficou registrado na história do Chico, na história do Espiritismo e na história de cada um que procuramos estudar a doutrina espírita. Algumas vezes, e necessário, nós precisamos dessas paredes, nós precisamos desse ambiente que nos separa da chuva, nos ampara da chuva, do sol, das tempestades, como um motivo de prevenção a nós mesmos. Mas nós nunca podemos achar ou imaginar que nós não podemos ir a tão belas sombras que aqui
exige fazer um trabalho de evangelização ou do que quer que seja em prol da doutrina. Não podemos. O espírito Meimei, antes de desencarnar, que sentia dores horríveis, dores terríveis, em função daquilo que era a sua dor maior na última encarnação, ela sofria de nefrite. E então, quando sofrendo dessas angústias, de dores físicas, ela não conseguia sequer dar conta daquilo que era a sua proposta no mundo material, evangelizar crianças. Foi então que, a partir dessas dores e a partir desses problemas em que ela passou aqui na Terra, aos 20 e poucos anos desencarnou. E em desencarnando, o amor era tanto que lá no mundo espiritual ela continua como evangelizadora de crianças. Foi permitido a ela cuidar de crianças recém-desencarnadas no mundo espiritual. E ainda hoje, na atualidade, no mundo espiritual, há notícias desse espírito, Meimei, que ela vai, Irma de Castro, né? Que ela vai informar e dizer que tão grande é o amor dela por Deus, que foi concedido a ela aquilo que ela não conseguiu fazer na extensão maior aqui na Terra, segundo ela mesma, né? Já pela psicografia de Chico. Nós vamos entender que desafios são coisas assim, são coisas que nos atropelam, mas são coisas também que vão nos dizer muito mais para nós, se nós tivermos o princípio de foco, força e fé. Isso é para todos nós. Isso não é para alguém. Isso não é para dizer que a gente entende isso. É sim para dizer que nós entendemos isso, mas melhor será se dentro da casa espírita e em nossas vidas nós estivermos com esse propósito, né? De foco, de força e de fé. Caso contrário, nós ainda retornaremos nas dificuldades, não na condição do espírito Meimei, que foi chamada por esse trabalho belíssimo de consolo no mundo espiritual, as crianças que sofrem ao desencarnar. Né? Imaginem crianças que chegam ao mundo espiritual sem, né, a dinâmica imediata, logo depois certamente são socorridos. E isso serve para nós. Então, quando nós pensamos na casa espírita como grande desafio, é o desafio da abordagem, da acolhida. A casa espírita necessita, sim, de disciplina. A casa espírita necessita, sim, de certas lideranças. Porque se existe a casa espírita, é porque ela tem uma diretriz, essa diretriz não é inventada e nem é a moda da casa. Essa diretriz segue ou deverá seguir propostas da Federação Espírita, e dos conselhos estaduais, no nosso caso, o CERJ. Em função de desafios, precisamos entender que nenhum de nós é dono de nada. Não somos dono nem do nosso corpo. Somos apenas usufrutuários. Somos apenas aquelas criaturas que, necessitadas de merecermos imensas questões, aqui nos encontramos para evoluir. Por isso nós nos equivocamos. E se existir alguém que disser assim, mas eu não me equivoco, eu sempre falo a verdade, eu sempre faço a verdade, isso já é um equívoco. Né? Porque não existe razão de pura verdade. A pura verdade é apenas aquela em que eu desconheço, é aquela que eu não manipulo. E aí lá na razão filosófica, que também está dentro da proposta do Espiritismo, que é ciência, que é filosofia, que é também religião, vai nos propor uma reflexão sobre os antídotos dessa relação. Ou seja, algumas vezes, quando nós não entendemos
apenas porque nós estamos ausentes da vivência do outro. E aí precisa de uma palavrinha maravilhosa, muitas vezes esquecidas por nós, espírita. E o espírita sem ela é manco. Não dito por mim, mas foi Bezerra que diz. Né? O espírita, quando não pratica a caridade, ele é como a questão da fé sem a ciência. Quando ele está envolvido numa fé que não é raciocinada, que não tem ciência, essa fé é manca. Portanto, se o espírita não produz a racionalidade da questão da caridade, da paz, da tolerância e da não violência, nós estamos criando de fato, de verdade, o apogeu da guerra. Estamos sendo aqueles que estamos fomentando a guerra. E isso é falta de caridade. E isso não é dito por mim. Né? Eu apenas li, estudei, memorizei e aqui vos falo. A colinha está aqui, né? Algumas páginas dobradas, porque pode dar um curto-circuito, né? E se der, a gente não fica em branco. Né? Então, de fato, a grande verdade é que a casa espírita ela serve como um posto de apoio a todos nós. Muitos de nós, antes de reencarnar, pedimos, por que o outro está na determinada religião? Porque, em verdade, aquela religião é que ele necessita. Não está errado, não. Não há aeroporto errado, voo errado, não há exatamente nada errado. Está tudo certo. Equívocos, sim. Os nossos equívocos em tomar conta da vida do outro, o que o outro faz, o que ele não faz. E isso, em verdade, é um equívoco. E aí, podemos entrar pela contramão. Sempre que a gente entra pela contramão, é prático, né? Vai bater. Né? Já imaginou? Um Celtinha e um ônibus, né? A colisão não vai ficar boa. Então, é isso que nós passamos. Então, se a gente pensar no desafio, se a gente pensar novamente no desafio da casa espírita, vamos imaginar assim, 1950, o que ocorria? Quando ia se manifestar para que alguém pudesse planejar uma casa espírita junto com alguém, da maneira que fosse, alguém sabe, o primeiro recurso que tinha que fazer, aonde tinha que ir? Na delegacia. Em 1950, nós ainda tínhamos essa prática. Iam às delegacias, né, para saber o que era, como era e se poderia realmente funcionar. Passado os anos 50, lá pelos anos 60, nós vamos ter outras notícias das casas espíritas. Nós vamos perceber o início de um denso movimento da relação com o amadurecimento da causa espírita. Aí, logo depois dos anos 60, nós vamos ter, nos anos 60, quase libertos, mas uma respiração ainda precisando de balões de oxigênio. Passado essa temperatura, né, esse tempo de oxigênio do balão, chegamos aos anos 80. Nos anos 80 é fecundo a proliferação das casas espíritas. No estado do Rio, nós vamos lembrar com muita alegria de algumas casas nos anos 80, na cidade de Campo dos Goitacazes, que hoje tem 36 casas, 34 casas espíritas no seio daquele município. E lá, alguns espíritos que lutaram para que aquilo pudesse proliferar, hoje já estão no mundo espiritual. E observando a luta daqueles companheiros, daqueles irmãos, isso fez ressurgir em várias questões, mas nós estamos falando especificamente do estado do Rio de Janeiro. Logo depois, nós podemos perceber que, fins dos anos 80, há completa liberação para que os estudos e a eficácia da doutrina espírita se fortalecesse no seio de cada pessoa, no seio dos espíritas, ainda vencendo dificuldades. Então podemos assinalar que
O grande desafio até então, fins dos anos 80, era externo. Eram muitas relações externas, muita dificuldade para ser espírita. Após essa relação, nos anos 90, há uma proliferação nas terras brasileiras sobre as casas espíritas. Então, o movimento espírita é desfocado do processo de temporalidade no conjunto da obra, e aí nós vamos perceber uma dificuldade imensa, assinalada pelos espíritos trevosos, onde eles vão trabalhar não mais os problemas externos, mas os trabalhos internos. A ganância, a inveja, o ciúme, as relações atropeladas de toda sorte, fazendo com que os problemas pudessem não só crescer, mas eles existissem e crescessem dentro das casas espíritas. Por quê? A partir do momento que mentes equivocadas, essa fala, me foge o nome dele, ele é vice-presidente da Federação Espírita, eu esqueci o nome dele, e ele então vai dizer que esses equívocos começam a surgir dentro das casas espíritas, que aí vem o mando, a ordem, a disciplina de forma exagerada e uma série de conceitos controversos à prática espírita. E nessa relação podemos observar, entender que cada um de nós tem uma pontinha de contribuição. Algumas vezes, nós que não somos santos, não existe, tem alguém aqui que seja santo, nós que não somos santos, emplacamos determinados holofotes, aceitamos os holofotes, a fim de quê? A fim de brilhar mais que a doutrina. E aí, quando isso acontece, quando isso ocorre, há aquelas questões sobre a questão implacável das obsessões, e nos processos obsessivos encontra sempre o defensor de determinadas ideias. E aí, quando se encontra o obsessor e o campo, o aeroporto natural, para que aquelas ideias possam ser fecundas, o que acontece? O mal prolifera. E à medida que o mal prolifera, ele vai responder, cada um vai responder por aquela tarefa que deixou de ser executada, por aquela tarefa, porque às vezes é interessante observar que não somos ninguém, não somos perfeitos, mas é interessante observar aquilo que move cada um. E aí nós precisamos de ajudar, ou precisamos de ajuda. Nós não precisamos de críticos ou de rigores, rigor da lei, No rigor da lei, vamos ficar com a lei de Deus, que é a lei que nos assegura a reencarnação. Já imaginou se nós nos encontrássemos com Jesus e ele fosse rigorosíssimo? Certamente nós não estávamos aqui. Certamente nós não estávamos reencarnados. Então nós precisamos ter muito cuidado com qualquer rigor em nome da disciplina. Há muitas pessoas, eu acho que isso não vem ao caso dizer quem, mas existem muitas pessoas que, em nome da disciplina, isso existe, e Chico recebeu esse comando, disciplina de Emmanuel. E aí é bom a gente lembrar. Emmanuel sabia para quem estava falando. Para quem estava falando? Para Chico. Chico sai do contexto de normalidade, no sentido de ser um igual, sim, mas está muito à frente de nós. Uma coisa é Emmanuel falar para Chico. Outra coisa, se Emmanuel falar para mim, como fala para todos nós estamos nos esforçando, mas difícil será que cada um de nós sejamos disciplina. No primeiro piso, no nosso dedo pequenininho,
nós vamos pular maior que essa casa. Todos nós. Que nós não vamos aceitar. Então, se naquele momento Chico Emmanuel fala para Chico, é porque em verdade aquele terreno já estava preparado, assim como já está lá preparado para levantar as paredes da casa espírita. Chico já era o terreno e nós seremos um dia. Né? Vai depender do que estamos fazendo aqui. Então o desafio é entender. Não adianta a gente pegar uma fala isolada, disciplina hoje, eu vou deitar 8 horas, vou acordar 5h30, vou fazer um culto, mas a primeira pessoa que eu passar, bom dia, nem olhei para a cara do Espírito. O que adiantou esse culto? O que adiantou? Né? Adiantou, porque você está começando. Mas a gente tem que entender que esse é o nosso momento. Nós não podemos nos comparar quando Emmanuel fala para Chico, porque nós não somos Chico. Precisamos sim. A reunião mediúnica está marcada para 17 horas. Hipótese. Então vamos estar aqui 10 para as 17. Mas vamos lembrar que a reunião mediúnica, ela antecede a essa 10 para as 17. A reunião mediúnica começa com o meu esforço para vencer a mim mesmo. Então, a página, não sei se vocês vão lembrar, mas a página lida nos convence de uma relação interior, de uma mudança, de um convite à mudança, que nós vamos um dia chegar a sermos mais disciplinados. Um dia nós vamos chegar a ser melhores. Certamente nós somos hoje melhores do que éramos há 20 anos atrás. Certamente, daqui a 20 anos, nós seremos melhores do que estamos sendo hoje. Então, o grande desafio da Casa Espírita é esse acolhimento que tem falido. A palavra, não existe outra palavra. Ele tem falido. E todos nós, então, olha, você veio aqui para dizer que nós somos pessoas falidas. Não. Eu vim aqui para dizer que o Evangelho, que está aqui nas obras, que nos informa que nós necessitamos urgentemente de autoestima. Joana de Ângeles, ela, em várias obras, ela fala de questões como essa, da autoestima. Mas ela vai aplicar 3 conceitos importantíssimos. Vencer os medos. Vencer a nossa ansiedade. Vou lembrar. Então, à medida em que a gente avança, não acreditando nos nossos medos, não acreditando na nossa ansiedade, e por que ela vai dizer isso? Porque, de fato, a pessoa que vive com medo, ela tem medo de quê? É dela mesma. Primeiro é medo dela mesma, né? Porque, como nos informa o Divaldo, o máximo que pode nos acontecer é desencarnar. E essa é uma certeza que nós temos desde que nós nascemos. Ou tem alguém aqui que não vai desencarnar? Todos nós nascemos. É um fato. Mas a grande verdade é que todos nós vamos desencarnar. Então, a gente pode perguntar assim, o grande desafio da vida é entendermos essas pequenas situações, e vencendo essas pequenas que são grandes, nós podemos começar a pensar, por exemplo, que o importante não é o fato de desencarnarmos, mas o fato de estarmos aqui ou do outro lado da vida, como estaremos. Essa é a grande relação. E aí, os espíritos que já desencarnaram, amigos nossos, parentes, corações queridos, que já foram para o mundo espiritual, eles, quando vão com essa consciência, a felicidade ou o estado de felicidade, a relação com a felicidade vai mudar. Porque já sabe que é o corpo que fica lá debaixo da terra, mas o espírito permanece vivo. O espírito não é enterrado, o corpo é que vai transitar
relação deverá ser uma proposta da casa espírita. Aí sim, quantas vezes eu vou encarnar e desencarnar? Até a gente entender, né, essa relação. Quando a gente estiver melhor com isso, quem sabe a gente para, né? Porque aí o dia que não tiver mais essa relação de angústia, de medo da morte, de deixar, né, tantas casas, tantos carros, helicópteros, como é que é o nome? Os bens materiais, né, as panelas, aquilo mais bonito que a gente tiver, quando a gente vencer isso, não vai ter mais esse significado tão importante que nós damos à matéria. Então, estar do outro lado da vida, desencarnado, e estarmos aqui encarnado, será para nós, para cada um de nós, uma alegria, porque estaremos aprendendo. Depois de 29 anos que eu fiz a faculdade, eu voltei a fazer uma outra faculdade, por querer fazer. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu já não pertencia, isso para mim foi uma fala sem palavras, que foi, eu li isso e achei isso muito legal. É uma leitura que nunca foi falada. A sala que eu pertenço tem mais pessoas experientes, né, acima dos 50, do que jovens. Né? E até aquele dia que eu me matriculei, eu achava que eu ainda era jovem. E aí eu acordei, eu falei assim, gente, eu não sou não mais jovem. Eu tenho 49 anos. E aí eu fiquei imaginando assim, que relação é essa que a gente faz com esse mundo? E aí eu comecei a pensar uma série de coisas que não cabem aqui agora, mas eu comecei a dar conta de que eu vou fazer meio século, né, o ano que vem. E aí eu comecei assim, por regra, né, a estatística aqui no Brasil, né, tem mais aí 20, 30 anos. Né? Claro que isso se estende, mas a gente precisa começar a pensar numa série de outras coisas. E aí, pensando numa série de outras coisas, me veio essa questão. Que diferença faz se eu vivo na carne ou fora da carne? O grande problema, o grande desafio que a doutrina espírita nos propõe dentro da casa espírita é entender isso na prática. Como eu preciso, claro que isso não é uma crise, nenhuma crise, né? Mas um despertar da consciência que me diz assim, ó, é preciso ver-se, é preciso olhar para si. E aí a gente começa a pensar que o tempo é um advogado infalível, né? Porque Deus não tem jeito, né? E que Deus é amor incondicional a todas as criaturas, a todos nós, acreditando ou não. Eu não acredito na reencarnação. Bom, né? Tem tanta coisa que a gente não acredita e em pouco tempo a gente desvenda. Não precisa da gente gritar, esbravejar, né? Os fatos comprovam as mostras de todas as relações, de tudo que nós vamos escolher e fazer. Há alguns males que nos pertencem, são escolhas. Há outras que são aqueles que nós já construímos lá atrás. A esses nós não podemos fazer nada. Nós temos que dar curso às questões, com confiança, né? Com foco, força e fé. Porque de verdade, vencer os nossos medos poderá ser um grande desafio. Vencer a nossa ansiedade, porque o ansioso, ele vive, hoje é domingo, ele vive no domingo que vem. Né? Se você pedir a ele, por exemplo, para fazer um arroz, ele faz o arroz, o feijão, ele faz a carne, ele faz a salada, né? Ele pesca, limpa o peixe, frita o peixe, e ainda vai chegar para você e falar assim, você gostou? Quer dizer, você tem que estar pronto para dizer ao ansioso que gostou ou não gostou. Aí você diz controverso a ele, ele briga com você. Então a gente tem que ter cuidado, muito cuidado,
E isso é o campo da psicologia, e aí a gente precisa entender assim, que no campo da psicologia a gente precisa entender ou aprender que nenhum de nós sabe tudo. Nenhum de nós vai mudar a rota de determinados destinos. Né? Os destinos só serão mudados por uma coisa básica, que eu acredito muito, educação. Educação muda pessoas. Né? Isso não sou eu que falei, foi o Paulo Freire que disse. É o escritor mais reconhecido e citado em todas as teses no mundo, de mestrado, de doutorado, falando exatamente isso. O que muda as pessoas é o processo da educação. A violência nunca foi proposta de mudança. A casa espírita, ela não se coaduna com nenhum tipo de violência, com nenhum tipo de preconceito, com nenhuma coisa redonda para agradar quem quer que seja. A única coisa redonda que tem na casa espírita é o amor. Isso é. E nós possamos, todos nós, somos convidados, não por mim, somos convidados por Deus, somos convidados por Jesus, somos convidados por Chico Xavier à não violência. Todos nós, encarnados e desencarnados, a aprendermos, talvez seja essa a maior riqueza. Talvez seja essa o maior interesse da casa espírita, se ela estiver focada nos princípios doutrinários que já nos assinala Kardec. A obra básica é essencial. Estudar, reestudar. E estudar de forma que, se a gente ficar em duas questões, ou em uma, ou em meia, o tempo todo do estudo é válido. Porque não existe tempo para terminar nem o estudo A, nem o estudo B, nem o estudo C. Né? Filosofar, construir conceitos de uma filosofia é um processo interno. Não é um processo como um copo. Né? Eu vi, quem serviu, né? Está cheio, não tem como botar mais. Se colocar mais, faz vontade. Não é isso. Isso, na vida prática, na materialidade, funciona. Mas na filosofia é impossível. O conhecimento religioso não é para a gente desfilar que sabe, mas é para a gente amontoar, né? Para que a gente tenha força de vencer a nós mesmos. A mudança, ela não acontece por via de violência. Nunca existiu, não há nenhum contexto de história que nós vamos perceber a violência como parâmetro, a agressividade. Geralmente, usa-se de serenidade, de bondade, de argumentos e posturas práticas que venham solucionar ou ajudar a solucionar. O conceito da violência é autoritário e anti-espiritismo. O espiritismo é a doutrina do amor. O espiritismo é a doutrina que não se coaduna com coisas que não devem, mas ela se coaduna sim com a justiça e o amor de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. É a relação que nós precisamos pensar. Quando alguém esbaforido ou com muita dificuldade chega para nós em qualquer situação, é se colocar no lugar do outro, como se nós fôssemos aquele que tivesse sofrido. Essa é e será sempre a postura cristã. O que foge a isso, né, não se coaduna, não está próximo, ainda estamos no equilíbrio. Isso sim é equilíbrio. Precisamos sim, precisar de doar aos nossos calçados, num dia muito quente, vamos doar e andar descalço. Porque aqueles que fizeram isso, a exemplo de Paulo de Tarso, nós podemos perceber que eles andavam de lugares a lugares, de um tempo para outro, de um tempo para outro, a fim de divulgar, a fim de mostrar os ensinamentos de Jesus de forma prática. Então, tudo aquilo que
que nos excede com qualquer violência. Ah, mas não foi essa a intenção. Vamos nos precaver da nossa intenção. Porque já diz o ditado, né? Que a gente não precisa nem de falar. Todo mundo já sabe o ditado, né? Lá anda cheio. Nós não acreditamos em inferno. Mas nós sabemos que no mundo espiritual há uma contemplação dos que pensam da mesma ideia equivocada. E lá é o inferno. Ele pode já iniciar aqui. Nós precisamos urgentemente rever as nossas construções internas de cada um. Nós precisamos observar, praticar, entender que a relação do espírita tem que ser aliada a 3 coisas: estudo, trabalho e amor. O que dissocia disso ainda está distante do espiritismo. Há uma corrente, né, dentro do movimento espírita, e que bom que vocês, quem não souber, que bom que não saibam, mas há, né, há um grupo de pessoas, eu não sabia disso, eu fui saber disso tem pouco tempo, que não aceitam André Luiz, não gostam de André Luiz. E eu não sabia disso, nunca soube disso. A gente tem que ter muito cuidado, é uma das funções da casa espírita. Por quê? A grande verdade é que quando eu não aceito as diretrizes que o André Luiz traz, eu não aceito o Chico Xavier. E isso dispensa qualquer outro comentário. Porque em função dessa relação, em função desse não aceitar, eu estou contradizendo a obra de Chico. E aí a gente volta à sombra do abacateiro. Um homem, né, que começou o seu trabalho no tempo, né, acreditou nos espíritos. Uma das obras, me foge a memória, uma das obras conta a espiritualidade, o seu fato especial. Conta a espiritualidade que Pedro Leopoldo, no mundo maior, no mundo espiritual, parou. Os espíritos ficavam em torno da casa de Chico para que ele pudesse psicografar as obras. Não lembro qual foi a obra. Então, é necessário a gente pensar, isso é equívoco. Para nós espíritas, isso é um equívoco. Na revista espírita, nós vamos ter, antes de André Luiz, nós vamos ter uma relação onde Kardec vai falar da moradia, vai falar do local onde se encontram determinados músicos, né? E a gente vai observar a grandeza em que a espiritualidade lá naquela época já conduzia à interação dos vários mundos e da relação de interação com o mundo material. Então, dizer que André Luiz fala de uma coisa que é muito distante é, no mínimo, falta de caridade. E que nós necessitamos rever e divulgar sempre obras de André Luiz, a doutrina, não só divulgar, estudar, compreender, entender. E ajudar esses nossos irmãos de forma a não dizer que eles estão errados, mas dizer sim que isso é um equívoco quando convier. É necessário, deverá ser uma prática do movimento espírita se preocupar. Porque quando nós não preocupamos, essas coisas não podem crescer. Elas precisam ser minimizadas, né? Maximizar recursos, alavancar recursos, para que esse tipo de consciência não prolifere dentro da casa espírita. Portanto, já estamos terminando. Portanto, é necessário que a gente busque a si mesmo, cada um dentro da casa espírita. Como tem sido a minha prática?
como tem sido os meus estudos. Porque algumas vezes a gente pensa que estudar é correr para chegar no final da obra. Mas eu não sei nem se eu vou estar encarnado amanhã, como é que eu vou querer terminar a obra? Né? A obra que eu preciso terminar é aquela que talvez a gente tenha deixado de fazer, por qualquer circunstância. Essa sim. Né? Alimentar alguém, evangelizar alguém, doar um livro a alguém, ter uma conversa, ser mais solícito, né? Ser assim, menos exclusivista, ou achar que qualquer coisa depende de nós, porque não depende. Nas palavras do Haroldo Dias, ele vai dizer numa das palestras dele, que se o mundo espiritual quisesse, né, hoje os problemas do Brasil estavam resolvidos. Ele fala disso. Mas de verdade, quem precisa de querer isso somos nós. De verdade, quem precisa executar isso somos nós. Não é com o processo de violência, não é com a negativa das diferenças, das discrepâncias sociais, que nós vamos arregimentar forças. Nós só vamos arregimentar forças quando nós tivermos, na prática, um processo de solidariedade uns com os outros. Aí sim, aí nós vamos acreditar. Enquanto nós estivermos rodeados ou querendo estar rodeados apenas dos que pensam iguais a nós, estamos num mundo exclusivista, obsessivo, doente e, mais que isso, extremamente sem saber o que é doutrina espírita. As obras da Joana de Ângeles são um cardápio interessante para que a gente pegue todas elas. Não tem como falar essa, todas elas vão falar da relação de aprendizagem. Ah, mas é muito difícil. Vamos estudar em grupo. Ah, mas eu não tenho tempo. Você é um sou hoje. Ah, eu não tenho tempo. Mas você trabalhou hoje? Como não tem tempo? Alguma coisa está fora de órbita. Né? Uma hora só, né? Por semana. E a gente tem que se propor. Isso é o papel de cada um de nós dentro da casa espírita. O dever da casa espírita será trazer para cada um de nós essas abordagens, estas obras, sem medo. Não temos que ter medo. Não temos que ter medo e não temos que estar ansiosos. Eu esqueci a outra questão. É medo, eu vou entrar, não tem problema. Aí você vem semana que vem. Medo é uma coisa que nos afasta de tudo que é bom. Né? Primeira coisa na hora do medo. Medo, ansiedade e apego. Medo, ansiedade e morte. Medo, ansiedade e a morte. Medo de morrer. Porque a gente não precisa de ter medo de morrer. A gente precisa urgentemente parar de ter medo de morrer. Porque nós vamos. Né? E aí, dentro dessa verdade, há apenas o que pensar. Como eu vou estar do outro lado? Né? Como eu vou estar vendo coisas que eu não imagino? De quando em quando, também a Joana, ela disse que de 3 em 3 anos é descortinado uma série de coisas para que a gente entenda a evolução do planeta e a nossa. Nossa, era de 10 em 10, De agora é 3 em 3 anos. Imaginem nós, quando a gente chegar do outro lado, que a pessoa vai olhar para a gente, né? E a gente vai olhar, mas aí a pessoa fala, mas ela não está sentindo aquilo e você está vendo aqui. Como será a minha reação, a nossa reação? Executemos hoje o perdão. Às vezes nós queremos a fé e fogo fazer a força.
Cuidado, muito cuidado. Cautela. Acautelai-vos, os Espíritos são de Deus. Essa prerrogativa não é minha. Estou só utilizando. A casa espírita necessita urgentemente rever os seus setores, conciliar esses setores com a palavrinha mágica, amor. Fora disso, nada vai. E quando nós fazemos as coisas com amor, tudo prolifera. Aí o outro que impediu, aí é o outro é o outro. Eu não respondo pelo outro, eu só respondo por mim. Cada um aqui responde por si. Não há como ninguém responder pelo outro. Mas eu amo meus filhos. Eu creio que todos nós amamos os nossos filhos. Mas as dores que eles escolheram serão deles. Nós somos aqueles que lá atrás, certamente, os ajudamos a cair. E nesta encarnação, estamos assessorando apenas as dores são deles. E as nossas são nossas. As dos nossos pais são deles. Todos os nossos queridos sofrem. E nós também somos queridos, né? De um, de dois, de três, de um monte, mas a gente precisa entender essa relação. Fora da caridade não há salvação. É um lema do Espiritismo. É uma força. Fora da caridade não há salvação. Após pensarmos nisso, também é um primeiro preceito da doutrina. Amai-vos e instruí-vos. Se a gente não ama, a gente não consegue instruir. E não dá para dizer que essas duas coisas não andam juntas. Não dá para pensar a doutrina espírita sem a filosofia. Isso é filosofia. Não dá para pensar a doutrina espírita como um cardápio de um restaurante, à moda da casa. O Espiritismo tem preceitos anteriores e que nós precisamos estar religando a nossa prática, o nosso estudo a ele. Caso contrário, nós estamos infringindo essa grande história. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos sejam sempre porta-vozes, né, para que a gente possa tentar entendê-los e colocá-los na nossa prática. Eu tenho o hábito de falar assim, eu falaria por mais 15 horas, né? Daria para falar. Há muito ingrediente, há muito material, mas a gente sabe que o tempo é esse. E sabemos mais ainda que não é por muito falar, é por mais executar, é por fazer, é por construirmos que nós vamos fazer com que a terra fique melhor a partir de nós. Não é a partir de alguém, é a partir de cada um de nós. Que nós possamos nos envolver naquilo que nos elucida para o melhor. Aquilo que nos traz qualquer lembrança ou qualquer situação que seja pejorativa, ela seja banida, ela seja esquecida. Isso é uma dose de remédio belíssimo que a vida nos ensina em todos os dias. Perdão. Quando não existe perdão, as coisas não funcionam. E Deus nos ampare, Jesus nos abençoe, os bons espíritos fiquem conosco. Hoje, Vou dar um abraço em nome de todo mundo, tá bem?